E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre 5 fundos imobiliários que são mais baratos do que o MXRF11 e alguns deles chegam até a pagar mais do que o MXRF11. O MXRF11 custa em média R$10 uma cota do fundo imobiliário e muita gente me pergunta lá no Instagram, aqui no YouTube também, me pede para fazer um vídeo falando sobre alguns fundos imobiliários que sejam mais baratos do que o MXRF11 ou na mesma faixa de preço, ou seja, ali na média de R$10. E hoje eu trouxe 5 fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo também, que são mais baratos do que o MXRF. Como eu falei, alguns chegam a pagar mais do que o MXRF11, só que não é interessante você olhar só o dividendo, só a distribuição de dividendos do fundo imobiliário, e sim analisar ele como um todo. E outro ponto que eu quero lembrar é que eu não sou analista, não trabalho no mercado financeiro, não sou consultora financeira, sou apenas uma pessoa aleatória aqui no YouTube que compartilho com vocês os meus investimentos e os meus estudos sobre ativos. E o primeiro fundo imobiliário mais barato do que o MXRF11 é o Vergir11. É um fundo imobiliário de papel que investe em papéis relacionados ao mercado imobiliário, ou seja, os CRIs. Olhei alguns indicadores aqui no site Investidor 10, então a gente vê que o Vergir ele está custando uma cota dele R$ 9,69, pagou nos últimos 12 meses um dividendo acima de 15% ao ano e está sendo negociado com um PVP um pouquinho acima de 1. Gosto sempre de lembrar também que o PVP é um número que a gente precisa sempre estar de olho, porque quando está 1, quer dizer que o fundo imobiliário está no valor justo. Quando está abaixo, quer dizer que o fundo imobiliário está mais barato do que realmente vale. E quando está acima, quer dizer que está mais caro do que realmente vale. Aqui no Vergir11 a gente vê que ele está um pouquinho acima de 1. Tem uma boa liquidez média e teve valorização nos últimos 12 meses. E o último rendimento do Vergir11 foi de 13 centavos por cota. Isso quer dizer que se você comprar uma cota dele, que está custando um pouquinho mais de R$9, todos os meses você vai receber 13 centavos, mas à medida que você aumenta a quantidade de cotas, esse rendimento aqui ele vai aumentar também. Geralmente esse fundo imobiliário ele paga o dividendo sempre entre o dia 17 e o dia 20 de todos os meses. E olhando a alocação da carteira do Vergir11, a gente vê que ele é um fundo de fato com predominância em investimento em CRI e tem um pouquinho mais de 6% em caixa. E os CRIs desse fundo imobiliário estão indexados em sua grande maioria em CDI e tem um pouquinho mais de 3% em IPCA. O próximo fundo imobiliário é o XPCA11, que é um fundo imobiliário de crédito agrícola, ou seja, é um FIAGRO, e ele investe em papéis relacionados a ativos financeiros com lastro em agronegócio. Investe em CRAs, LCAs e também pode investir em cotas de outros FIAGROS. Já já a gente vai ver a distribuição aqui da carteira do XPCA11. Aqui no Investidor 10 a gente dá uma olhada em mais alguns indicadores, como por exemplo o preço, ele está sendo negociado mais barato do que o MXRF11, custando um pouquinho abaixo de R$10, entregou também quase 16% de dividendo nos últimos 12 meses. É um excelente resultado e está sendo negociado com um PVP um pouquinho acima de 1. Uma boa liquidez também e teve valorização nos últimos 12 meses. E aqui o último rendimento dele foi de 13 centavos por cota. Se você tem uma cota, você recebe 13 centavos. Se você tem 2 cotas, você recebe 26 centavos e assim vai. Esse fundo imobiliário costuma pagar todos os meses o seu provento entre o dia 14 e o dia 17, mais ou menos. E aqui é o portfólio do XPCA11. 94% de todo o dinheiro desse fundo imobiliário está alocado em CRAs e a maioria desses CRAs indexados pelo CDI, quase 7% pelo IPCA. Isso quer dizer que o rendimento desses CRAs, eles estão atrelados tanto ao CDI quanto ao IPCA, só que em maior quantidade aqui ao CDI. E quais são os riscos de investir aqui nesses fundos imobiliários que eu estou mostrando para vocês ou em outros fundos imobiliários? Se você pegar todo o seu dinheiro e colocar, vamos dar um exemplo aqui no HGLG, que é um fundo bem gerido, que tem uma boa gestão, é um fundo imobiliário que só cresce ao longo do tempo. Mas se você pegar todo o seu dinheiro e colocar nele, o seu risco vai ser altíssimo. Então o ponto-chave é controlar a quantidade de dinheiro que você vai colocar em cada ativo que você escolher investir.
E só para te lembrar, nesse canal aqui eu falo sobre finanças e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui para você. O próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo, é o GALG 11, que ele é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Esse fundo imobiliário ele tem galpões logísticos, ele aluga esses galpões logísticos para empresas, para que elas coloquem os produtos delas lá dentro, recebe aluguéis dessas empresas e repassa para a gente, para nós cotistas. Uma cota do GALG 11 está custando R$ 8,58, entregou um bom resultado, não tão bom quanto os outros fundos imobiliários de papel, mas para um fundo imobiliário de tijolo isso aqui é um bom rendimento, de 10,5% ao ano, e o PVP aqui está abaixo de 1, ou seja, ele está sendo negociado mais barato do que realmente vale. Tem uma liquidez razoável e teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses. O último rendimento dele foi de 8 centavos por cada cota. Você pode achar que é muito pouco o rendimento, pessoal, só que à medida que você vai adquirindo cada vez mais cotas, você vai ganhar cada vez mais proventos. O GALG 11 ele costuma pagar entre o dia 6 e o dia 14 de todos os meses. E essa aqui é a lista de imóveis do GALG 11. Então ele tem 5 galpões logísticos que estão localizados ali no Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Esses aqui são os galpões do GALG 11. Outro fundo imobiliário que é mais barato do que o MXRF11 é o VSHL11. Ele também é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, ou seja, de papel. E aqui eu estou utilizando outro site para ver esses indicadores, que é o Status Invest. Uma cota do VSLH11 está custando R$ 8,00. Nos últimos 12 meses ele entregou um bom resultado de mais de 16% de dividendos e desvalorizou bastante nos últimos 12 meses, quase menos 16% de desvalorização. Com essa queda toda, derrubou bastante o PVP. Esse fundo imobiliário ele negociava ali próximo de 1, o PVP dele, e agora está em 0,76. O último rendimento do VSLH11 foi de 11 centavos por cota e a data média que ele paga o dividendo é todo dia 14 de todos os meses. Aqui a carteira do VSLH11, quase 84% de todo o dinheiro desse fundo imobiliário é investido em CRIs. Tem um pouquinho também de outros fundos imobiliários, 10,2%, e tem um pouquinho mais de 6% em caixa. Passando aqui para o último fundo imobiliário mais barato do que o MXRF11, é o VGHF11. Também é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, é um fundo imobiliário de papel, e uma cota dele está custando R$ 9,06. Teve uma boa distribuição nos últimos 12 meses também, de mais de 15%, e também desvalorizou muito, menos 11,18%. Esse fundo imobiliário ele era negociado com um PVP muito acima de 1 e agora ele está com um PVP abaixo de 1, de 0,99. Esse fundo aqui ele tem excelente liquidez e o último rendimento dele foi de 10 centavos por cota. E a data de pagamento do VGHF11 é em média todos os dias 7 de todos os meses. Aqui é a carteira do VGHF, ele investe 62% em CRI, investe outra grande parte em cotas de outros fundos imobiliários, 25,5%, e a alocação por indexador, a maioria, mais de 52% está indexado ao CDI e outra grande parte ao IPCA. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Um abraço para você e até a próxima!